Vamos falar de São Martinho? Cara, eu tô achando que tem um jeito de ganhar dinheiro com a São Martinho, né? Nessa conjuntura toda, nessa bagunça que o mundo tá, nessa questão do Brent, guerra Estados Unidos contra Irã, aumento do preço do petróleo, as ações das petroleiras no Brasil disparando. Tem um gatilho aí, cara. Quer conhecer o gatilho? Então vem comigo. Dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da São Martinho. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da São Martinho de 2020 até 2025. Fiz uma reclassificação e auferi aqui 3 indicadores que são sensacionais para se medir a saúde econômico-financeira de uma empresa, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E logo de cara eu vejo uma empresa com uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, praticamente inexistente. A empresa possui um capital de giro estimado em 5 bilhões de reais. E com esse capital de giro, ela consegue financiar a necessidade de capital de giro que está estimada em 3 bilhões de reais aqui no mouse. E ainda sobram 2 bilhões de reais. E com esse dinheiro, ela tem toda a liquidez do mundo para ter a tranquilidade por passar aí por esses anos difíceis que o agro brasileiro vem passando. Meus amigos, a análise dinâmica de balanços, ela preza muito pela tendência. Por isso eu peguei esses dados aqui dessa tabela e coloquei no gráfico. A análise dinâmica de balanços, ela preza muito pelas tendências. As tendências são poderosas, meus amigos. Não ignore as tendências. E aí nós temos esse gráfico. E esse gráfico é tudo que um bom analista quer quando ele analisa a estrutura de capital de uma empresa. Percebam vocês, a linha azul, que é o capital de giro próprio, está em níveis superiores à linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro, ok? E o que tem de importante aqui é que essa tendência, né, de valores mais elevados do capital de giro em relação à necessidade de capital de giro, ela acontece durante todo o período. Isso mostra uma característica estrutural. Como o capital de giro próprio ele é sempre maior que a necessidade de capital de giro, a diferença é o saldo de tesouraria, ok? Por isso que se você pegar nesse gráfico aqui e medir a diferença entre a linha azul e a linha vermelha, vai ser exatamente a diferença entre a linha amarela e o zero. A São Martinho é uma empresa que tem bons indicadores de liquidez, bons indicadores de capital de giro e de necessidade de capital de giro. Mas é importante nós analisarmos analiticamente cada um desses indicadores. E vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é a linha amarela. E aqui nós temos o indicador do saldo de tesouraria, tá? Que mede a liquidez da empresa. Quando eu abro esse indicador, a primeira coisa que eu faço é verificar o nível de empréstimos de curto prazo que essa empresa tem, para tentar entender se a liquidez ela vem de empréstimos de curto prazo. No caso da nossa amiga São Martinho, ela até tem empréstimos de curto prazo, tá? Estimados em 1,3 bilhão de reais aqui no mouse, mas as aplicações financeiras estão estimadas em 3,2 bilhões de reais. O caixa bem baixinho, 45 milhões, quase que zerado, né? Então, meu querido, o que acontece? A São Martinho não precisa de empréstimo de curto prazo para conseguir liquidez para o seu dia a dia, ok? A sua estrutura de capital de longo prazo, ou seja, as contas do capital de giro, e a sua estrutura operacional, ou seja, as contas da necessidade de capital de giro, conduzem a empresa a uma boa situação, tá? A liquidez ela é perene e ela é de longo prazo, ela vem das contas estratégicas. Já o indicador do capital de giro, que ele é composto pelas contas de longo prazo, pelas contas estratégicas da empresa, eles nos mostram que o capital de giro da companhia vem aumentando ano após ano, saindo aí em 2020 de 1,8 bilhões de reais e batendo agora dezembro de 2025 5 bilhões de reais, né? Multiplicou praticamente por 3. Quando a gente analisa analiticamente cada uma dessas contas, a gente percebe que a São Martinho tem investido bem, tá? Ao longo desses anos, aqui no mouse, ela investiu cerca de 3,2 bilhões de reais, né? E isso é muita grana. Nesse momento é sempre bom a gente responder a seguinte pergunta. Beleza,
ela investiu 3,2 bilhões de reais. Mas de onde veio esse dinheiro? E aí, para tranquilizá-los, eu posso falar que esse dinheiro ele veio integralmente do seu capital social. Percebam que essa conta, ao longo desses anos, meus amigos, ela se movimentou em algo em torno de 3,1 bilhão de reais aqui no mouse, ok? Então, ou seja, ela pegou dinheiro emprestado? Pegou, mas ela não pegou para custear os seus investimentos. Os seus investimentos de 3,2 bilhões de reais, eles foram custeados pelo capital social, né, que ao longo desses anos cresceu de forma forte. Os empréstimos que existem sim, e ao longo desses anos aumentaram em 4,4 bilhões de reais aqui no mouse, ok? Eles foram destinados para melhorar a estrutura do capital de giro da empresa, ok? Que variou de forma positiva ao longo dos anos, e para financiar esses depósitos judiciais aqui, que é uma conta muito relevante que a empresa tem, né? Algumas pendengas aí tributárias, enfim, coisas que todas as empresas têm, mas a São Martinho tem mais do que o normal, ok? De qualquer forma, é uma empresa que possui uma estrutura de capital de giro muito adequada. E a São Martinho, ela é uma empresa endividada? Nós vimos que ela tem empréstimos de curto prazo, né, que ajudam na robustez da sua liquidez, e ela tem também empréstimos de longo prazo, que ajudam no capital de giro, ok? Esses empréstimos de curto prazo são contabilizados nessa planilha, onde a gente percebe que a empresa tem uma dívida líquida de 8,1 bilhão de reais, ok? Aqui no mouse. Sendo que 88% dessa dívida é de longo prazo. Agora, se a gente for tentar entender se esses 8,1 bilhões de reais é muito ou é pouco, aí a gente tem que pedir ajuda do indicador dívida líquida dividido pelo EBIT. E no caso da São Martinho, esse indicador é de 6,5 vezes. Ou seja, ela precisaria pegar 100% do seu EBIT durante 6,5 anos para quitar sua dívida líquida. Ou seja, sim, ela é bem endividada e isso faz com que a empresa deixe muito dinheiro na mesa num resultado financeiro que é muito negativo, ok? Em 2025, ela pagou mais de 1 bilhão de reais de resultado financeiro negativo. Isso é resultado financeiro, tá? Já abati eventuais receitas financeiras que ela tem. E quando a gente olha a performance operacional da empresa, a gente percebe que é uma empresa que está crescendo o faturamento, saiu de 3,6 bilhões de reais em 2020, chegou a 7,1 em 2025, então é uma empresa que está crescendo. Ela tem um CMV volátil, né? Observem vocês, 68, 63, 57, 69, 75, é divertido, né? Mas esse CMV que tem muita volatilidade, ele não quer dizer que a São Martinho é uma empresa ineficiente, muito antes pelo contrário. O que acontece aqui é que o CMV ele é uma métrica entre o custo e a receita líquida da empresa, né? E no caso da São Martinho, a receita líquida dela é preponderantemente de etanol, né? E o etanol ele tem alto coeficiente de correlação com a gasolina, né? E o preço da gasolina ele não é formado, ele é dado pelo mercado, ele é dado pela Petrobras. Então o que acontece? O faturamento da empresa ele é dado, né? O que a São Martinho tem que tratar é o seu custo, é a sua eficiência. E é por isso que o CMV dela é volátil, ok? De qualquer forma, mesmo assim, é uma empresa que vai te entregar um EBIT interessante. Nos anos ruins, como são os anos de 2025, né, 24, 25, 26, um EBIT aí na faixa dos 20%. Nos anos bons, cara, essa empresa tem condição de te entregar um EBIT aí na faixa dos 40%. Lucro líquido, mesma coisa, nos anos bons ela vai te entregar um lucro líquido na faixa dos 20% e nos anos ruins um lucro líquido na faixa dos 10 a 12%. Quando a gente analisa os dados da empresa, né, chama atenção, né, o resultado financeiro que é muito negativo, né? Em 2025 foi 1 bilhão de reais, nós já conversamos sobre isso. A consequência disso, cara, é que esse resultado financeiro muito negativo come grande parte do EBIT, né? E aí sobra pouco dinheiro. A nossa amiga São Martinho, ela tem que rezar, é aquela história, ela tem que rezar para fazer uma boa gestão de custo, né? E ela tem que fazer orações também para que o preço do etanol suba. Aí você teria a situação perfeita. Por falar em preço do etanol subindo, cara, tu acha que eu esqueci de conversar sobre a necessidade de capital de giro? Não esqueci, eu vou falar agora, sabe por quê? Porque é na necessidade de capital de giro que existe uma informação super importante e que ninguém está falando.
E esse é um indicador da necessidade de capital de giro, onde a gente tem a sua composição, ou seja, você tem um indicador e eu tenho todas as contas que mostram como esse indicador ele foi calculado, tá? E a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro. No caso da São Martinho, nós percebemos que a empresa tem crescido seu faturamento de forma relevante, saindo de 3,6 e indo para 7,1 aqui em 2025, ok? Mas a necessidade do capital de giro está crescendo de forma mais forte ainda. Saiu de 660 e foi para 2,200, né? Multiplicou por 4. Enquanto a receita multiplicou por 2, né? Quando eu analiso, né, as contas para tentar entender o que pode estar acontecendo, me salta aos olhos a conta de estoques. Observem vocês, meus amigos, aqui no mouse. A conta de estoque sempre esteve na média em torno de 500 mil reais, tá? 500 milhões de reais, aliás. 366, 446, 764, 572, 446, em torno de 500, tá? Mas de março de 2025 para dezembro de 2025, essa conta sofreu um pulo, cara. Saiu de 600 milhões e bateu 2 bilhões de reais, cara. Multiplicou por 4, praticamente, né? 3, vamos dizer, 3. É muita coisa. O que aconteceu com a São Martinho? Por que ela aumentou tanto esse estoque, né? Isso é muito complicado, isso é muito perigoso, né? Observem vocês, 600 virou 2 bilhões e isso nunca tinha acontecido na história da São Martinho, cara. Sabe o que aconteceu? Eu vou explicar. Esse estoque que variou em 3 meses de 600 milhões de reais para 2,1 bilhões de reais foi algo proposital, ok? E ele aconteceu, essa acumulação de estoque aconteceu nos 3 últimos meses de 2025, outubro, novembro e dezembro, beleza? Vamos lá, por quê? A diretoria parou, pensou e falou, olha, o preço do etanol está muito barato. Eu vou abrir mão de venda agora, porque lá no primeiro trimestre de 2026 eu vou vender esse mesmo etanol com a margem maior, porque eu acredito que o preço do etanol no primeiro trimestre de 2026 vai estar maior que agora. E ela abriu mão, ela vendeu menos no último trimestre de 2025 e o mercado puniu por isso, né? Porque houve impacto nos resultados da empresa. Só que, meu amigo, ela mirou a incongruência do preço. Ela achou que o preço estava muito baixo. Mas, obviamente, ela não sabia da guerra Irã-Estados Unidos. A guerra explodiu, né? E aí o petróleo, o Brent, sai de 75, 80 dólares e bate 115. Qual vai ser o impacto disso? Aumento no preço da gasolina. Aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do etanol. Aumentou o preço do etanol, vai melhorar as margens, vai melhorar a lucratividade, pelo menos nesse gapzinho que a gente tem, esses 2,1 bilhões de reais de estoque, a lucratividade vai aumentar, provavelmente vai ter um impacto no preço. A grande pergunta é a seguinte, quando que vai acontecer esse aumento no preço da bomba, né, do consumidor, né? Então, no Brasil existe a Petrobras. E a Petrobras tem uma política, né, de conter a volatilidade no preço do combustível na bomba, né? Então, assim, ela já fala isso. Olha, não, pequenas variações eu vou segurar porque o consumidor não merece ter tanta variação na hora de pagar o seu combustível do dia a dia. Beleza, isso é justo, isso é super correto, faz parte do jogo, né? Quem é acionista da Petrobras tem que estar de acordo com isso ou tem que aceitar pelo menos, né? Só que o Brent estava 75, 80, hoje o Brent está 115. Durante quanto tempo que a Petrobras vai conseguir segurar essa volatilidade do preço do combustível? Hein? Me responda, ninguém sabe. Só temos uma certeza. Se esse conflito perdurar por mais semanas, haverá um repasse de preço. E aí o gatilho da valorização do preço da ação e da rentabilidade da nossa amiga São Martinho vai acontecer. Em relação à parte econômico-financeira, nós podemos falar que a São Martinho é uma empresa ok. É uma companhia que tem uma estrutura de capital bem robusta. O capital de giro ele é suficiente para bancar a necessidade de capital de giro. Uma empresa que tem uma tesouraria forte, sempre muito líquida, é uma característica da São Martinho, ok? Tá certo que parte dessa liquidez vem de empréstimos de longo prazo.
É uma empresa que tem uma dívida líquida estimada aí em algo em torno de 8 bilhões de reais. E é por isso que o indicador de dívida líquida dividido pelo EBIT dela é sofrível, algo em torno de 6 vezes. Ou seja, ela precisa de 6 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar a dívida líquida, né? Esse talvez seja o único ponto fraco da companhia, beleza? Mas é uma empresa de crescimento, fatura seus 7, 8 bilhões de reais, tem o CMV estimado na faixa dos 75%, ele é volátil e esse CMV volátil está muito correlacionado ao preço do etanol que é dado pelo mercado e não formado pela São Martinho, ok? É uma empresa que nos anos bons vai te entregar um EBIT de 40, nos anos ruins um EBIT de 20. Lucro líquido nos anos ruins na faixa de 10%, nos anos bons na faixa de 20%. É uma empresa bacana, mas tu tem que ficar bem atento com o endividamento da São Martinho. Mas a pergunta é a seguinte, vale a pena investir em São Martinho? Qual que é a sua opinião, meu amigo? Coloca aí nos comentários, eu vou dar a minha opinião, ok? Então, meu querido, tá muito difícil de fazer operação em 2026, né? Primeiro porque a bolsa ficou muito esticada, ou seja, muitos ativos ficaram caros, né? Aí depois começou a correção provocada pela IA nos Estados Unidos, alguns ativos no Brasil sofreram esse impacto também, né? E aí vem a guerra dos Estados Unidos versus o Irã. Aí muitos ativos estão corrigindo de forma forte, né? Aí o que acontece? Você tem, né, alguns oásis na Bolsa de Valores. Dentre eles, a questão do petróleo e também do etanol, né, as empresas do agro aí de combustíveis. E aí, cara, é uma questão de manejo de risco, né? Tu tem petróleo na sua carteira? Quantos por cento? Né? Tu tem água? Tu tem etanol? Quantos por cento? É lógico que todas as duas commodities, tanto o etanol, né, que vem do agro, quanto o petróleo, são extremamente voláteis. Eu não preciso nem falar que existe risco, né? O risco ele é inerente à Bolsa de Valores e nesses setores mais ainda. Mas eu entendo, cara, que essas empresas do agro, elas ficaram para trás. Tem empresa aí que está apanhando 2 anos e meio, 3 anos, né? A ação da São Martinho já chegou a valer o triplo, se não me falha a memória, né? Agora ela começou a ensaiar uma recuperação, acabou de passar aí as médias de 50 e 200, né? Então, assim, ela está mostrando uma recuperação num cenário muito positivo, aonde ela tem um estoque com o custo reduzido, com a possibilidade de oferir um lucro adicional em virtude de um eventual reajuste do etanol que deve acontecer, né, nas próximas semanas, né? Em paralelo, você tem a questão toda do petróleo, da crise no mundo, o estouro do preço do Brent, do petróleo, isso tudo vai fazer com que, de repente, talvez, né, nós tenhamos aí um bom ciclo de crescimento nessas empresas do agro e do etanol. Mas são todas empresas muito alavancadas, né? É uma característica do setor. Essas empresas do agro, do etanol, são todas mais alavancadas. Tirando a Jalles, né, que é administrada a mão de ferro, né? Mas a Jalles é um bicho diferente, né? Ela mexe um açúcar diferenciado, tal. É um bichão diferente, né? Álcool mesmo, a gente teria a Raízen, nós teríamos a São Martinho como os dois exemplos clássicos da Bolsa de Valores brasileira. Vale a pena investir? Eu vou falar da minha estratégia. Eu já tenho petróleo na minha carteira, não posso colocar mais, ok? Eu vou colocar um pouquinho de etanol. Eu sei que tem risco, estou ciente disso. Pode ser que o preço do etanol não suba como a gente está achando que vai subir, como a própria São Martinho entende que vai subir. É o risco, é o risco. Mas existem outros riscos também, cara. Essa semana aí eu tinha várias ações de trade de queda de juros. Cadê a queda de juros? Nesse cenário de guerra, nesse cenário de risco, de mais volatilidade, né, de retorno à inflação em algumas praças do mundo, será que vai ter queda de juros de forma assintosa no Brasil? Acredito que não. E é por isso que essas empresas de trade de queda de juros, Localiza, as empresas de varejo, Renner, Grupo Mateus, essa turma toda do varejão,
elas vão começar a sofrer agora, porque né, as empresas endividadas também, né, elas vão todas elas começar a sofrer, porque a queda de juros talvez não venha. Se a queda de juros não vier, e de fato me parece que não vai vir de forma forte, o que sobrou para nós? É? Responde. Tem que escolher no mercado. Talvez seja uma boa oportunidade. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Juízo, tá? Juízo, bom manejo de risco. Não vai investir, não vai concentrar, não vai investir muito num papel só, tá? Tenha muito juízo. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.